Luiz, ele é voluntário desde 2014 no CVV, palestrante e porta-voz do posto de Bauru. Luiz, com prazer, a sala é sua, meu querido. Obrigado. Uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho do CVV, falar um pouquinho do nosso trabalho, falar do Setembro Amarelo e como é que todos nós podemos, de alguma forma, colaborar na prevenção ao suicídio. É um tema que não é dos mais leves, mas a gente vai aqui hoje enxergar e falar não de suicídio, mas sim de prevenção. E assim, todos nós com um pouquinho mais de conhecimento, podemos ajudar a diminuir esses números que andam tão altos por aí. Bom, eu sempre começo as palestras perguntando quem conhece do CVV, mas da forma virtual, um pouco mais difícil. Então, eu já vou falando como é que funciona o nosso trabalho, o que a gente faz. Basicamente, somos um serviço humanitário, filantrópico, gratuito, de apoio emocional na prevenção do suicídio. Somos voluntários treinados, que todos participamos de um programa de seleção, e esse programa de seleção é muito importante porque não é só uma seleção do CVV para o candidato, mas sim também do candidato para esse trabalho voluntário, que além de um trabalho voluntário, é uma proposta de vida, onde a gente pode implementar a filosofia de como ser no CVV. Eu não estou aqui para falar hoje que nós estamos certos ou errados, que nós somos a única maneira de ser, mas sim apresentar a vocês como trabalhamos e como a gente entende que nós podemos ajudar na prevenção do suicídio. Na política do não julgamento, do acolhimento incondicional, do apoio 24 horas, nesse pronto-socorro emocional. O CVV foi fundado nacionalmente em 1962, na capital paulista. Agora, no começo do ano que vem, completaremos 60 anos de atividades no Brasil. Aqui em Bauru, ano que vem, faremos 40 anos de atividade. Somos mais ou menos 120 postos e aproximadamente 4.000 voluntários que atendemos anualmente cerca de 3 milhões de ligações. São cerca de 10.000 ligações, de 8 a 10.000 ligações por dia no Sistema Nacional do CVV, através do número 188, 24 horas e gratuito. Nós também somos parceiros do Ministério da Saúde e da Unicef na Política Nacional de Prevenção ao Suicídio. O telefone 188 é o primeiro número gratuito de 3 dígitos para apoio emocional, sendo implantado desde 2017 em todo o território nacional. Entre 2017 e 2018, nós tivemos essa implantação finalizada em todos os estados da nação. Cerca, como eu falei anteriormente, cerca de 120 postos. Eu vou falar um pouquinho de números, não é o nosso foco, mas só para a gente se situar de como anda o suicídio no Brasil e no mundo. Nós falamos de cerca de 800.000 mortes por ano no mundo. Esses são números oficiais, onde a polícia ou os profissionais atestam 100% de certeza que foi um suicídio. Muitas vezes existe uma dúvida se foi ou não, às vezes a família, por alguma questão religiosa ou familiar ou social, não declara como suicídio, e nós estamos falando de uma morte a cada 40 segundos. Se todos esses números fossem reais, hoje nós poderíamos estar, com certeza, falando de cerca de mais de 1 milhão de mortes no mundo por ano por conta do suicídio. A gente vive uma época de pandemia onde o Brasil já chegou, se não me engano, a 570, 80 mil mortes pela Covid, e nós estamos falando de 1 milhão de mortes no mundo anualmente. É muita coisa, e muitas vezes, hoje em dia, ainda bem que isso já mudou bastante, mas era um assunto que não era conversado, não era falado, muitas vezes por se tratar, entre aspas, de um tabu.
ninguém gostava de conversar. Muitas entrevistas e reportagens sequer citavam a palavra suicídio. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre esses tabus. O Brasil é o 8º país em números absolutos de suicídio. São cerca de 11 mil mortes por ano e uma morte a cada 45 minutos. E eu vou encerrar de falar de números por aqui. Por quê? Porque quando a gente mostra a estatística, o número pode parecer uma coisa muito fria e muito distante. É um número. Mas quando isso acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso círculo de amizade, isso não é mais um número frio e passa a ser uma tragédia. Então, o que o Setembro Amarelo principalmente faz, e a gente faz isso durante o ano todo, o CVV e os profissionais de saúde, é mostrar que nós podemos fazer alguma coisa antes de que essa tragédia aconteça na nossa casa ou muito próxima a gente. Todos nós, com um pouquinho mais de conhecimento, podemos, de uma forma ou outra, ajudar. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, e o tema desse ano é Criando Esperança por Meio da Ação, o que isso significa? Nós temos a confiança, e isso é das qualidades, dos atributos básicos do voluntário do CVV, é a confiança na outra pessoa, é a confiança de que todos nós queremos estar melhor, de todos nós queremos um mundo melhor, todos nós queremos estar bem. Então, o Setembro Amarelo é um momento onde nós intensificamos o levar informação a todas as pessoas para que, como eu falei antes, todos nós podemos fazer alguma coisa para ajudar. Para falar um pouquinho de prevenção de suicídio, a gente vai começar pelos tabus que acontecem, que nós vemos demais na nossa sociedade. Geralmente, isso vem diminuindo ao longo do tempo, ainda bem, a gente ouvia aquela famosa frase de que quem fala não faz. Ou seja, quem quer tirar a vida, vai lá e faz, não fica falando. Pois vocês saibam, amigos, que de cada 10 pessoas que tiraram a sua vida, 8 comunicaram de alguma forma. Pode ser que essa comunicação não seja direta, não seja explícita, e seja um pouco mais sutil, mas a comunicação existe. Aquela fala de que eu não aguento mais, que não estou mais suportando, de que eu gostaria que o mundo parasse, eu gostaria de dormir e acordar só depois dos problemas prontos, resolvidos, as mudanças de comportamento, a falta de cuidado com si próprio, deixar de fazer aquilo que gosta, tudo isso são sinais que as pessoas passam antes de tirarem a vida. E por que se cada 10 pessoas, 8 falaram, por que eu não enxerguei? Por que eu não consegui ver que essa pessoa estava me falando algo tão importante? Porque provavelmente vocês não conheçam, não saibam que sejam os sinais, não conhecem isso. Então, como saber, como detectar alguma coisa que desconhecemos? Fica muito difícil. Um outro tabu é falar sobre suicídio incentiva, estimula o ato. Gente, nós vivemos muito tempo uma epidemia, muda, ou seja, ninguém falava sobre isso. E pelo contrário, que todos achavam que incentivavam, os números não pararam de crescer. Esse assunto era tabu, era varrido para debaixo do tapete e ninguém conversava. Então, falar, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, trazer um pouco mais de informação, buscar informação, isso sim ajuda demais no combate ao suicídio. É lógico que nós precisamos encontrar um local para conversar com essa pessoa, um local livre de ameaças, um local tranquilo, de uma forma sutil, como a Luciana falou, ouvir, receber essa pessoa, ter empatia. Agora, tudo isso também se a pessoa quiser falar. Nós não vamos impor, nós não vamos deixar claro que estamos ali para ajudá-la, para tentar fazê-la mudar de ideia. Não.
Nós estamos ali para ouvi-la, para acolher, para ter essa empatia que é muito difícil a gente conseguir fazer. Um outro tabu é que o suicídio está vinculado sempre a algum transtorno mental. Nós temos que entender que os transtornos mentais, fala-se muito em depressão, fala-se muito em bipolar, em ansiedade, e junto com esses transtornos mentais nós podemos colocar aí os abusos de álcool, o uso de drogas. Eles não são fator único para que a pessoa tire a vida, mas a gente também tem que saber que cada uma dessas pessoas com esses problemas tem uma chance muito maior de tentar o suicídio. Então, o suicídio não é porque a pessoa tem depressão, ou porque a pessoa tem ou passou alguma situação, ou porque a pessoa tem algum sentimento ruim. Não. A gente vai entender um pouquinho lá na frente como funciona isso. Porque se fosse assim, todas as pessoas que tivessem algum problema sério, inclusive um transtorno mental, tiraria a vida. E a gente sabe que tem muita gente que é tratada, que se cuida e que leva a vida de alguma forma normal. Quem tentou uma vez, tentará sempre. A gente tem que entender que em determinado momento, com um acúmulo de situações ruins, com um acúmulo de sensações, de perdas, essa pessoa possa pensar que o suicídio seja a melhor saída para isso. Naquele momento, é o que ela pensa. Naquele momento, é o que ela acha que é a melhor solução. Mas esses problemas passam, essas situações se resolvem e ela para de pensar em suicídio. Então, ela, em um determinado momento na vida, acha que o suicídio é a melhor solução. Mas com aqueles problemas resolvidos, ela não pensa mais. Então, quer dizer que ela pensa uma vez e pode pensar para frente? Pode, mas não significa que ela vai estar sempre sendo uma pessoa que vai estar tentando o suicídio. Essa pessoa tem que ter um cuidado, um olhar mais atento. Uma pessoa que tentou uma vez tem uma chance bem maior de tentar a segunda vez do que aquela pessoa que nunca tentou. Então, um olhar especial para essas pessoas. Aí, eu coloco para vocês uma pergunta que parece estranha, mas a gente sempre coloca isso nas palestras, nos programas de seleção de voluntários. Quem quer se matar quer morrer? E a resposta para isso, pessoal, é que não. As pessoas querem os seus problemas resolvidos. Eles querem viver bem, e aí vem com aquela confiança que eu falei antes na pessoa, de que todos nós queremos, de alguma forma, estar bem, viver bem. Se provavelmente você perguntasse para a pessoa, se eu resolver todos os seus problemas, você continua pensando em tirar a vida? Provavelmente essa pessoa vai falar para você que não. Então ela não quer não quer morrer, ela quer acabar com os problemas. Falando um pouquinho mais de prevenção de suicídio, a gente tem que entender que o suicídio é um processo. Ninguém acorda de manhã e tira a vida no final do dia por algum motivo. A pessoa vem passando por situações ruins, por perdas, por dificuldades, e isso vai se acumulando. Em determinado momento acontece um fato novo e ela tira a vida. No CVV a gente usa o termo do copo d'água cheio, que vem se enchendo durante os anos. Em determinado momento, aquela última gota transborda o copo. É assim, é um paralelo que a gente faz com isso, para a gente entender que o suicídio é um processo. Porque quando eu pergunto para vocês qual é o maior problema do mundo, cada um de nós vai falar: é a política, é a economia, é a pandemia, é a violência doméstica, é a violência infantil, é uma série de coisas. Mas, na verdade, pessoal, o maior problema do mundo é sempre o nosso. É sempre o nosso.
O nosso problema, de maneira geral, é sempre maior e pior que o dos outros. Então, se cada um de nós pensar que o nosso problema é sempre maior, a pessoa mais indicada a resolver esses problemas somos nós mesmos. E aí vem a confiança, mais uma vez, do CVV nas pessoas que procuram o trabalho, para que um dia, de alguma forma, elas encontrem esse caminho. Nós só facilitamos isso com um ambiente acolhedor, livre de ameaças, livre de julgamentos, protegido pelo sigilo, ou seja, aquela pessoa que liga para o CVV não precisa falar seu nome, não precisa falar sua idade, da onde está falando, qual a profissão, absolutamente nada. A pessoa vai falar de si, daquilo que ela está vivendo. E ela sabe, e quando não sabe, nós deixamos claro, que existe uma política do sigilo, ou seja, tudo que é falado nos atendimentos do CVV não sai dali. Ninguém comenta atendimento, ninguém fala, nem mesmo entre nós, de uma maneira totalmente explícita, a pessoa ou o caso que nós atendemos. Então, protegido por isso, a pessoa se sente, muitas vezes, à vontade para dividir com a gente e compartilhar o que está acontecendo com a sua vida. Uma outra coisa que a gente fala é que pensar em suicídio é muito mais comum do que a gente acha. Às vezes a gente, por vergonha ou por algum outro impedimento, se sente muito pouco à vontade de falar que um dia pensou em suicídio. Pois vocês saibam que de cada 100 pessoas, 17 já pensaram em suicídio. O problema é quando esse pensamento é recorrente, que a gente chama de ideação suicida. Aquele pensamento diário, aquele pensamento que vai e volta a todo momento. Você está vivendo, acontece um fato ruim, você pensa que a solução é o suicídio, e essa ideação é um sinal de alerta. É um sinal que nós precisamos de ajuda, precisamos procurar ajuda de alguma forma. Uma outra coisa interessante, que a gente sempre fala, muitas vezes quando você vai fazer uma divulgação do CVV, uma panfletagem, isso quando a pandemia, não tinha pandemia e era permitido, uma palestra e tal, e muitas vezes as pessoas falavam assim, não, isso não é para mim, porque eu não penso em suicídio. Vocês saibam que a grande maioria das ligações que nós recebemos são de pessoas solitárias, pessoas carentes, pessoas sem esperança, pessoas com alguma dificuldade doméstica, profissional, e que nós vamos acolher essa pessoa e deixar que ela fique à vontade para falar daquilo que ela quiser. Então, muitas vezes, o CVV é uma primeira porta para que essa pessoa perceba que ela precisa de um acompanhamento médico, que ela precisa de um acompanhamento psicológico. E um recadinho que eu queria já passar para vocês é o seguinte: hoje, a pandemia nos proporcionou estar mais presente em casa, estar mais próximo da família, ter um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso com aqueles que estão mais próximos. E se nós estivermos com dificuldades, se nós estamos pensando que precisamos de ajuda, é o momento de pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda. E se você está próximo a essa pessoa, está vendo essa situação, ofereça ajuda. É um estender de mãos de ambos os lados, para quem está precisando e de quem está podendo oferecer ajuda. Muitas vezes a gente tem uma pessoa dentro de casa, cabisbaixa, triste, angustiada, que às vezes não está cuidando nem da sua higiene pessoal, está lá enfiada dentro do quarto, não sai de lá, e a gente vem e coloca para a pessoa, vamos, levanta a cabeça, amanhã vai ser um dia melhor. A gente faz uma coisa muito, muito ruim, que é fazer comparações. Olha, a vizinha perdeu o marido e o filho para a pandemia, e ela está aí forte, vivendo a vida, e você tem tudo de bom, e você está aí no quarto, vamos superar isso. Esse falso incentivo é sempre, eu vejo que todas essas ações são sempre na intenção de ajudar, de alguma forma. Mas pode ser que a gente não esteja ajudando da forma adequada. O que essa pessoa muitas vezes precisa é de um ombro amigo.
O que essa pessoa precisa é de alguém que a acompanhe. A pessoa não está conseguindo nem levantar da cama e a gente está querendo que ela marque um médico, que ela saia de casa, que ela vá no médico, que ela faça a consulta. Pessoal, será que nós não estamos querendo demais? Que tal nós nos colocarmos à disposição? Olha, eu não sei exatamente como te ajudar. Eu não sei exatamente que tipo de tratamento que você tem que fazer, até porque não sou profissional da área. Mas eu estou com você. Você pode contar comigo. Se você quiser que eu marque um médico, eu marco o médico. Eu vou com você no médico. O que você precisa de ajuda? Qual ajuda você precisa? Porque muitas vezes, quando a gente aconselha, quando a gente fala para a pessoa o que ela tem que fazer, todos esses palpites, esses conselhos são baseados na nossa vivência, na nossa maneira de enxergar as coisas, que nem sempre é a mesma maneira que a pessoa está enxergando. Então, deixemos de lado as nossas vivências, as nossas vontades, as nossas maneiras de ver as coisas e pratiquemos a empatia. Nos coloquemos ao lado dessa pessoa para tentar entender como ela enxerga isso. Perguntar para essa pessoa se ela precisa de ajuda e se ela falar que sim, perguntar qual ajuda você precisa. Não colocar para a pessoa aquilo que nós achamos. Isso é o que nós fazemos nos atendimentos do CVV. Quando a pessoa pede a nossa ajuda, eu preciso saber o que ela precisa, o que ela quer. Muitas vezes essa pessoa só quer ser ouvida. Ela não está ligando para pedir a sua opinião. Eu brinco muitas vezes entre nós que a diferença entre a nossa opinião e a pizza é que a pizza a gente pediu. E nem sempre a opinião a gente pede. Então, a gente tem que enxergar, a gente tem que praticar uma outra coisa que é fundamento básico do voluntário do CVV, que é o nivelamento. Não estejamos nem acima nem abaixo dessa pessoa, mas ao lado dela, para que ela se sinta mais confortável em trazer tudo aquilo que está incomodando e que a gente pode, de alguma maneira, ajudar, como nós dizemos no CVV, a diminuir esse copo d'água, abaixar esse copo d'água, não deixar que esse copo transborde. O que a gente pode fazer? Abrir espaço para falar sobre prevenção, isso que nós estamos falando aqui hoje, é isso. Acabar com esses estigmas e preconceitos. Muitas vezes a pessoa que está doente ou que está fazendo um tratamento médico, ela tem vergonha de falar de que ela está tomando um remédio, de que ela está fazendo um tratamento porque fulano ou ciclano pode achar que ela é maluca, que ela é louca, que ela não está bem das ideias, como dizem, e tal. Oferecer apoio para essa pessoa, como eu falei anteriormente. Promover debates, promover esse conhecimento, trazer essas informações para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar. Eu sempre falo que nós só conversamos daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós sabemos. E prevenção de suicídio, poucos de nós conhecemos. Então, os assuntos que nós não dominamos, a gente não conversa. Eu sou péssimo na cozinha, então não converso nunca sobre culinária. A minha esposa brinca comigo que eu vivo dando receita para as pessoas e não sei cozinhar nada. Mas são receitas pegas na internet e tal. Mas não faz parte do meu círculo de assuntos, porque é um assunto que eu não domino. E o Setembro Amarelo é uma oportunidade única para que vocês tenham mais informações, saibam melhor como lidar com isso, né? Todos nós podemos ajudar nessa causa. Nós podemos ser, como eu falei, aquele primeiro passo que a pessoa dá para que ela entenda que ela precisa de um acompanhamento. Nós não somos profissionais, mas para escutar, falar menos do que a outra pessoa, não dar conselhos, não achar soluções mágicas e rápidas para problemas que as pessoas vivem há décadas, e muitas vezes nós, naquela soberba, temos sempre uma solução para os problemas dos outros, mas nós não conseguimos resolver os nossos. Mas para resolver o problema dos outros, a gente é rapidinho. Muitas vezes porque não somos nós que vamos ter que fazer. É aquela própria pessoa. Então, para a gente dar o palpite, muitas vezes, entre aspas, ficar livre daquela pessoa, porque muitas vezes, quando você pergunta para alguém,
E aí, tudo bem? Nós estamos perguntando por educação ou nós estamos perguntando porque realmente queremos saber se essa pessoa está bem? E se essa pessoa fala, não, eu não estou bem, será que a gente tem tempo para ela naquele momento? Ou a gente fala, olha, agora eu não posso, mas amanhã a gente conversa, ok? E ela fica remoendo esse problema até amanhã. Será que amanhã a gente procura essa pessoa para conversar com ela? Será que a gente faz isso? Muitas vezes a solução é ligar para o CVV. Vocês sabem que tem gente que liga há 10 anos, 20 anos, 30 anos para o CVV. E eles falam isso para a gente. Muitas vezes essa pessoa tem uma consulta amanhã. E para ela passar esse tempo de hoje para amanhã, o CVV serve como um apoio, serve como esse amigo provisório para que ela abaixe esse copo, abaixe essa ansiedade, abaixe essa situação, essa sensação ruim, para que no dia seguinte ela pode ir para o CVV. O CVV, ele faz a campanha de prevenção ao suicídio o ano inteiro. Uma coisa que eu particularmente me incomoda um pouco é o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. E passou esses meses, ninguém fala mais nada. Então, passou setembro, aí a bola da vez é o Outubro Rosa. Depois é o Novembro Azul e os assuntos vão ficando para trás. A prevenção de suicídio pode ser feita por todos nós o ano inteiro. Né? As palestras, as rodas de conversa, os encontros, e a gente tem um braço do CVV que chama-se CVV Comunidade, onde a gente leva o nome do CVV e o trabalho que a gente faz para fora dos atendimentos, é muito importante e esse trabalho é feito o ano inteiro. Luiz, gostei, me interessei. Como é que eu faço para conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês ou também entrar em contato com o CVV? Nós temos o número 188, que é um número gratuito e 24 horas. Em alguns momentos do dia, a gente tem uma filazinha de espera, afinal de contas, são 10 mil ligações por dia. Então, em alguns momentos, a gente tem alguma fila. No site do CVV, que é o cvv.org.br, a gente tem a possibilidade também de fazer os atendimentos via chat e via e-mail. E em algumas cidades do Brasil, nós também temos o atendimento presencial, pessoalmente. Eu vi que a Glória, minha colega amiga aí de Piracicaba, está aí na sala também. Lá em Piracicaba, eu acho que tenho esse atendimento, tá? Mas são em algumas cidades. Luiz, eu queria ter mais informação sobre prevenção, sobre CVV, sobre o Setembro Amarelo, sobre prevenção. Como é que eu tenho essas informações? No site do CVV, que é o cvv.org.br, ou no site do Setembro Amarelo, que é o setembroamarelo.org.br, lá tem muita informação de conteúdo, muita informação que pode ser baixada, compartilhada, feita a divulgação, porque todos nós, como eu falei, podemos trabalhar na prevenção do suicídio, todos nós, e com informação. Inclusive, no site do CVV, nós temos 3 séries de vídeos da Unicef, que foi feita em parceria com a Unicef, onde a gente fala diretamente para o jovem que está sofrendo por bullying, com depressão, com assédio moral, com uso de drogas, com sexualidade. Enfim, são vídeos curtos, diretos, que fala diretamente para o jovem. A segunda série de vídeos são vídeos ligados e direcionados aos professores, aos familiares, a essas pessoas que estão próximo a esses jovens e que querem, de alguma forma, ajudar. E a terceira série é onde a gente junta, que é o como montar grupos de apoio. Existe um material escrito e também os vídeos que ajuda para que sejam montados esses grupos, para que a gente possa trazer mais próximo a gente, fazer com que as pessoas fiquem e se sintam mais confortáveis, que as pessoas percebam que os problemas existem, mas podem ser, de alguma forma, resolvidos em determinado momento. Pode ser que naquele momento você esteja com sentimentos confusos, incongruentes, mas quem sabe
conversando com a gente, ou conversando com alguém, ou montando esses grupos de apoio, vocês podem, as pessoas que estão precisando, percebam que ela pode ser ajudada, de que existe uma solução. Naquele momento ela não está enxergando, mas mais para frente ela pode enxergar. O CVV hoje também está em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify e no Twitter. Então, todas essas plataformas são canais onde as pessoas também podem, além de acompanhar o trabalho do CVV, fazer essa divulgação. Hoje a gente divulga tanta coisa no WhatsApp, é tanto filminho, é tanto meme, é tanta piadinha, é tanta corrente. Por que não compartilhar um conteúdo que pode ajudar mais diretamente alguém? Né? Então, por essas mídias sociais, o CVV oficial, lá você tem, esse mês principalmente, toda a programação do Setembro Amarelo e informação de qualidade, repito, para que a gente possa ajudar a diminuir esses números. Pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Eu espero ter de alguma forma, ajudado a trazer um pouquinho mais de informação, a trazer para vocês como trabalhamos. Como eu falei anteriormente, não estou falando que o CVV está certo ou errado e é assim que tem que ser feito ou não, mas sim uma proposta, um convite a todos vocês a pensar de uma forma diferente, a pensar desse jeito que é o CVV. Tá? E para aqueles que quiserem conhecer também mais o trabalho e participar do programa de seleção de voluntários, no site do CVV, no cvv.org.br, existe uma aba Seja Voluntário. Você vai preencher um pequeno formulário e na data de um próximo curso, e hoje está sendo bem legal porque a gente está fazendo virtual, então a gente pode atender as pessoas do Brasil inteiro. Algumas pessoas, aí eu vi que a Adriana está aí, a Gilma, nós aqui de Bauru facilitamos o programa de seleção de voluntários para elas, diretamente em Ourinhos. Então, hoje a gente pode atender o Brasil todo através desses cursos e muitas cidades que têm postos do CVV também estão oferecendo esse trabalho. Pessoal, muito obrigado, uma ótima noite, espero ter de alguma forma colaborado com a prevenção do suicídio com vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Luiz, nós que agradecemos a sua participação aí, a sua disponibilidade em vir falar conosco. E, desculpe-me pelo equívoco, o texto que eu peguei lá para eu fazer uma cata lá, eu falei 25 anos. Que vergonha! No Brasil, 59 anos, né? Desde 1962 e 40 anos em Bauru. Perdoe-me pelo equívoco, vou corrigir-me. Fica tranquilo. Né? Mas você pelo menos conhece o CVV. Muitas vezes a gente vai e pergunta se alguém conhece, as pessoas não conhecem, apesar de estarmos aí 60 anos. Ah, não, mas eu tenho que corrigir-me, não posso, não admito isso. Desculpe-me aí. Imagina, obrigado. Muito obrigada.